Tudo começou no início do ensino médio, mas para entender como eu cheguei até lá, você precisa saber do que veio antes. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento que consumiu praticamente toda a minha adolescência no fundamental. Não era um namoro qualquer, daqueles escondidos nos corredores ou baseados em mensagens rápidas. Era intenso, maduro demais para a nossa idade. Eu conhecia os pais dela, os avós, os tios, participava de almoços de família, era chamado para aniversários e viagens. Eu me sentia parte daquela casa, como se já fosse alguém definitivo na vida dela. E talvez por isso, quando tudo terminou, eu não quebrei só como namorado. Eu quebrei como alguém que perdeu um lar inteiro. O término foi brusco, direto, sem margem para a esperança. Eu implorei por uma segunda chance. Tentei prometer mudanças. Tentei fazer ela acreditar que poderíamos consertar. Mas a resposta foi um não seco, sem emoção, como se o amor tivesse evaporado de repente. Aquilo me destruiu. Eu ia para a escola com a sensação de carregar toneladas nas costas. Desviava o olhar quando a via no corredor. E à noite, o sono não vinha. Eu revivia cada detalhe. As risadas, os abraços, os planos que nunca iriam se cumprir. Era como se eu tivesse sido expulso de uma vida que ajudei a construir. E o vazio era insuportável. Nesse estado, eu não sabia o que fazer com a dor. Eu evitava conversar sobre isso com os amigos, porque ninguém parecia entender. Diziam que era só um namoro, que eu ia superar logo, que o ensino médio estava começando e novas pessoas apareceriam. Mas como explicar que não era apenas uma namorada? Era minha rotina, minha base emocional, meu ponto de apoio. Eu não sabia quem eu era sem ela. Era como se tivessem arrancado o chão sob meus pés e eu tivesse que aprender a caminhar sobre o nada. Eu estava em pedaços. Foi nesse cenário de escuridão que algo inesperado aconteceu. Durante uma feira de saúde na escola, enquanto eu vagava sem ânimo entre os estandes, um colega me chamou. Ele parecia carregar uma notícia que não combinava com o meu estado. Chegou perto e soltou. Ei, uma amiga minha gosta de você. Posso passar seu número? Eu fiquei em choque. Eu não esperava que alguém pudesse olhar para mim naquele momento. Eu não me sentia capaz de despertar interesse em ninguém. Minha primeira reação foi hesitar, mas acabei dizendo sim. Naquele tempo, meu celular era praticamente virgem de conversas. A única notificação que aparecia era a da minha mãe, perguntando se eu já tinha almoçado ou se estava estudando. Então, quando cheguei em casa, joguei a mochila no canto, deitei e apaguei. Mais tarde, acordei e vi algo que me fez parar. Uma mensagem nova. Era dela. Oi, sou a amiga de... Eu não sabia o que responder, mas acabei me desculpando pela demora e puxando o assunto. Foi simples, mas naquele momento parecia abrir uma porta que eu nem sabia que existia. Nos dias seguintes, começamos a conversar mais. Primeiro de forma tímida, depois com mais frequência. Eu sentia uma curiosidade estranha. Por um lado, estava preso no passado, sem conseguir soltar a ex da memória. Por outro, havia essa garota que surgia com leveza, como se quisesse me mostrar que a vida podia seguir. Eu não sabia o que sentir, mas confesso. Cada vez que o celular vibrava, meu coração acelerava um pouco. E foi assim que a sombra do meu passado começou a se misturar com a promessa de algo novo. A cada nova mensagem, eu sentia algo diferente. Não era paixão, não era amizade completa, mas algo indefinido que me deixava ansioso sem saber explicar. Ela tinha uma maneira de escrever que me fazia sorrir sozinho no meio da aula, e cada notificação do celular parecia um pequeno soco de expectativa no meu peito. Comecei a perceber que meu mundo, que antes girava apenas em torno do passado, começava a mudar. Havia alguém ali que queria entrar na minha vida de verdade. Mesmo assim, eu resistia. O medo de me machucar de novo era maior do que qualquer curiosidade ou desejo. Eu ainda lembrava do quanto me senti vulnerável depois do término, e aquela lembrança se transformava em uma barreira invisível. Cada risada, cada brincadeira que ela enviava, cada pequena atenção me deixava mais confuso. Por dentro, eu queria corresponder, mas o instinto me mandava recuar. E foi nesse recuo que comecei a perceber minha própria fraqueza. Ela começou a me convidar para pequenas saídas, encontros discretos perto da casa dela. Eu aceitei uma vez, depois outra, e logo percebi que havia criado um padrão de hesitação. A cada visita, algo dentro de mim se mexia. Eu observava o jeito que ela sorria, o modo como falava das pequenas coisas do dia, e sentia que poderia me apaixonar se me permitisse. Mas eu não queria admitir que ainda estava preso ao passado. Eu queria apenas ficar sem compromisso, e aquela decisão, típica de adolescente, começava a me custar caro. Havia um detalhe que eu ignorava, mas que fazia tudo mais complicado.
Meu melhor amigo estava sempre por perto. Ele conhecia toda a história do meu ex. Sabia que eu ainda sentia algo, mas era curioso, atento. Não era apenas ciúme ou atenção excessiva. Ele parecia notar cada detalhe da minha relação com a nova garota. Eu, completamente distraído pela minha própria indecisão, não percebia que estávamos entrando em um território perigoso, onde sentimentos se confundiam e lealdades começavam a se testar sem que eu percebesse. Em uma dessas visitas, percebi que a garota fazia questão de me surpreender. Um doce deixado na mochila, uma carta escondida entre meus livros, até uma playlist dedicada que parecia revelar cada pensamento que ela tinha sobre mim. Ela estava se abrindo, investindo, mostrando que queria algo verdadeiro, enquanto eu hesitava, misturando medo com vontade de sentir algo que já me havia ferido antes. A consciência disso me deixou inquieto. Eu sabia que estava perdendo a chance de algo real. E então, numa tarde qualquer, algo mudou. Um olhar mais longo, uma conversa mais íntima. E eu finalmente senti que havia algo entre nós que poderia ter sido amor. Mas por dentro, a culpa me corroía. Eu ainda pensava na ex. Ainda queria o que já tinha ido embora. E meu melhor amigo, sem que eu percebesse, começou a se aproximar dela de um jeito que não deveria. Foi ali que a primeira faísca de desastre se acendeu. E eu não sabia que, em pouco tempo, ela não seria mais apenas minha nova possibilidade, mas alguém que poderia mudar tudo o que eu acreditava que controlava. Com o passar das semanas, algo começou a mudar de forma sutil, quase imperceptível, mas inegável. Eu ainda hesitava entre ceder ao que sentia ou me proteger do que havia perdido. Cada conversa com ela parecia leve, mas carregava uma tensão invisível, uma promessa que eu não queria aceitar. Eu percebia olhares trocados, mensagens mais longas, risadas que duravam mais do que deveriam. Ela estava tentando se aproximar de mim de verdade, e eu ainda empurrava tudo para o lado, preso em dúvidas que me consumiam silenciosamente. Meu melhor amigo, que sempre foi próximo, começou a agir de um jeito diferente. Não era apenas atenção, era uma presença constante nos meus momentos com ela. Um sorriso a mais, um comentário que parecia direcionado. No começo eu não liguei. Achava que era normal amigos próximos interagirem, que ele estava apenas sendo amigável. Mas aos poucos percebi que havia algo mais acontecendo. Um clima sutil, uma conexão que eu não estava vendo porque meus próprios sentimentos estavam confusos. Certa tarde, enquanto estávamos todos juntos estudando, notei algo que me deixou inquieto. Ele riu de uma piada dela de um jeito que eu não havia percebido antes. Algo íntimo, quase secreto. Eu senti um frio na espinha. Aquele momento que parecia insignificante tinha um peso enorme. Algo dentro de mim começou a perceber que eu poderia estar prestes a perder não apenas a garota, mas também minha própria confiança em mim mesmo. Eu ainda tentava me convencer de que tudo estava sob controle, mas a verdade era que eu estava me enganando. Ela, por sua vez, continuava mostrando carinho de formas discretas, sem pressa, sem forçar nada. Um doce, uma carta, uma playlist dedicada. Tudo era prova de que ela queria algo real. Mas eu, imaturo e inseguro, não conseguia corresponder. Eu visitava sua casa, passava algumas horas com ela, e mesmo assim, sentia que não era suficiente. Era como se cada gesto dela estivesse gritando algo que eu não queria ouvir. Que eu estava perdendo a chance de viver algo que poderia ser incrível. A tensão entre nós crescia, e meu melhor amigo, sem perceber que eu estava notando, começou a se aproximar dela de forma mais evidente. Pequenos olhares, toques discretos, comentários que pareciam feitos só para fazê-la sorrir. Eu senti uma pontada de ciúme e medo ao mesmo tempo, uma mistura que eu não sabia como lidar. Era como se eu estivesse vendo uma tempestade se formar diante de mim, e eu não tinha guarda-chuva. Cada gesto deles me desconcertava. Me lembrava que minha própria hesitação estava me custando caro. Naquele momento, eu percebi algo doloroso. Minhas escolhas tinham consequências. O medo de me entregar, o apego ao passado, minha indecisão. Tudo isso estava criando espaço para que outra pessoa se aproximasse dela de uma forma que eu nunca imaginei. E eu não sabia se teria forças para consertar, para lutar, ou se já era tarde demais. Mas uma coisa ficou clara. Algo grande estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre não apenas minha relação com ela, mas também com meu melhor amigo, e com tudo o que eu pensava que merecia. O tempo passava, e eu continuava preso em um conflito que não sabia como resolver. Cada gesto dela,
Cada palavra carinhosa me puxava para perto, mas o medo do passado ainda me segurava. Era como se eu estivesse andando na beira de um penhasco. Podia cair a qualquer momento, mas tinha medo de avançar. E enquanto eu lutava com meus próprios sentimentos, comecei a perceber que meu melhor amigo estava se movendo de forma silenciosa, quase imperceptível, mas com uma intenção clara. Ele começou a aparecer mais nos momentos em que eu estava com ela. Pequenos detalhes que antes eu ignorava começaram a se destacar. Risadas que duravam mais do que deveriam. Olhares que eu sentia mesmo sem que houvesse palavras. Conversas que pareciam existir em um universo paralelo onde eu não estava incluído. Eu sentia uma pontada de ciúme, mas tentava justificar como inocente curiosidade de amigos. A verdade, porém, era que meu coração já pressentia a ameaça silenciosa que crescia diante de mim. Em um desses encontros, percebi que eles estavam cada vez mais à vontade juntos. Ele a fazia rir de um jeito diferente. Olhares trocados que pareciam ter segredos escondidos. Piadas internas que me deixavam de fora. E eu, parado, assistindo, sentia meu mundo desmoronar aos poucos. Cada sorriso deles era uma lâmina invisível, cravando em mim a sensação de que eu poderia perder tudo. Eu sabia que era culpa minha, que minha indecisão e medo abriram espaço para isso. Mas admitir não tornava mais fácil. Ela continuava a ser incrível comigo, mas eu não correspondia como deveria. Um doce deixado na mochila, uma carta, playlists, pequenos gestos que denunciavam dedicação e interesse verdadeiro. E eu, ainda preso ao passado, não conseguia retribuir. Eu queria acreditar que podia manter as coisas sob controle. Mas cada vez que olhava para eles juntos, uma certeza incômoda se formava dentro de mim. Eu estava perdendo a chance de algo que poderia ter sido único. Uma tarde, durante uma visita, eles começaram a conversar de uma forma que parecia completamente natural, mas eu percebia o clima mudar. Havia risadas, olhares e pequenos gestos que deixavam claro que algo estava se formando ali. Algo que eu não podia impedir. E eu sentia o chão desaparecer sob meus pés. Meu melhor amigo estava conquistando aos poucos aquilo que eu hesitei em aceitar. Era um jogo silencioso. E eu estava perdendo. E naquele momento, algo dentro de mim se partiu. A realidade bateu como um soco. Eu tinha alguém incrível ao meu lado, mas minha indecisão abriu espaço para que outra pessoa se aproximasse de uma forma que eu nunca imaginei. O medo de me machucar, o apego ao passado e minha própria hesitação começaram a se tornar inimigos poderosos, criando uma distância impossível de ignorar. Eu sabia que se continuasse assim, perderia não apenas ela, mas também a confiança em mim mesmo, e talvez para sempre. Os dias passaram e a tensão entre eles se tornou impossível de ignorar. O jeito como ele sorria para ela, a facilidade com que compartilhavam detalhes da vida, até pequenas brincadeiras que antes eu via como normais agora soavam perigosas. Cada interação deles me cortava de dentro para fora, e eu me sentia preso entre a vontade de me afastar e o medo de perder o que ainda não tinha. Minha indecisão estava se tornando uma armadilha que eu mesmo havia construído. Ela continuava a ser gentil e dedicada comigo, mas eu já não conseguia me concentrar plenamente. Cada gesto dela me lembrava que eu poderia ter me entregado, que poderia ter amado de verdade e que minha hesitação custava caro. Um simples sorriso, uma mensagem carinhosa, um convite para se encontrarem eram suficientes para me fazer sentir culpado por não corresponder. Eu sabia que estava prestes a perder algo que poderia ter sido único, e ainda assim não conseguia agir. Enquanto isso, meu melhor amigo começou a se aproximar de formas cada vez mais sutis, mas que se tornavam claras a cada momento. Conversas privadas, piadas internas, olhares que duravam segundos demais. Eu observava sem conseguir intervir, sentindo meu coração apertar a cada detalhe. Era como se eu estivesse assistindo minha própria vida escapar pelos dedos, impotente, sem saber se teria forças para reconquistar o que já estava se distanciando. Certa tarde, percebi uma conversa entre eles que me congelou. Não eram apenas mensagens comuns. Havia algo mais ali. O modo como ele a fazia rir, a confiança que ela depositava nele, o jeito que ela respondia, tudo indicava que eles estavam construindo algo que eu poderia perder para sempre. E eu sabia que a culpa era minha. Cada medo, cada dúvida, cada hesitação me trouxe até aquele ponto. Eu estava vendo minhas escolhas se transformarem em consequências inevitáveis. Ao mesmo tempo, eu sentia a tensão crescer entre meus próprios sentimentos. Uma parte de mim queria lutar, tentar reconquistar,
mostrar que ainda era capaz de ser importante para ela. Mas a outra parte ainda estava presa ao passado, a ex, a ilusão de que podia se proteger do sofrimento evitando se entregar. Essa batalha interna me deixava paralisado, enquanto eles avançavam silenciosamente, sem perceber que eu estava assistindo, impotente, à aproximação que poderia mudar tudo. E foi nesse momento, olhando para os dois juntos, que percebi a verdade que não queria encarar. Minha indecisão e medo haviam criado o espaço perfeito para que outra pessoa tomasse o que eu poderia ter tido. E enquanto eu sentia a dor crescer, também sentia uma certeza cruel. Aquilo não era apenas sobre perder alguém. Era sobre entender que minhas escolhas e hesitações podiam destruir oportunidades únicas, oportunidades que eu jamais teria de volta. Com o tempo, a presença dele ao lado dela deixou de ser sutil. Cada gesto, cada risada compartilhada, parecia preencher o espaço que eu não ocupei. Eu tentava me convencer de que ainda tinha controle, que podia recuperar minha posição, mas a verdade era clara. Eu havia aberto mão do que realmente importava. Meu medo e minha indecisão criaram um terreno fértil para que eles construíssem algo que eu não podia alcançar. Eles começaram a criar momentos juntos, sem perceber que eu estava notando. Conversas que se prolongavam, planos de sair só os dois, pequenas mensagens que me chegavam por acaso, mas que revelavam intimidade crescente. Eu sentia um aperto no peito cada vez que via isso. Uma mistura de ciúme, arrependimento e impotência. A garota que eu poderia ter amado estava se conectando com outra pessoa de forma natural, enquanto eu observava, sem ação, paralisado pelo passado que ainda me segurava. Havia uma tensão constante em mim, uma sensação de que cada segundo que passava me afastava do que eu poderia ter tido. Ela continuava mostrando cuidado e atenção comigo, mas eu já não conseguia corresponder como deveria. Cada sorriso dela me lembrava que eu poderia ter me entregado, que poderia ter amado de verdade, e que minha hesitação custava caro. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim ainda se enganava, tentando racionalizar. Ele é apenas meu amigo, nada vai acontecer. Mas a realidade era diferente. Cada pequeno detalhe entre eles parecia falar uma língua que eu não entendia. Olhares prolongados, comentários internos, piadas que me excluíam, tudo me lembrava que algo estava acontecendo que eu não podia controlar. Meu melhor amigo, que sempre foi leal a mim, estava se tornando uma ameaça silenciosa aos meus sentimentos, e eu sentia que não havia como impedir o inevitável. Certa tarde, eles se afastaram do grupo durante o intervalo, rindo de algo que eu não ouvi. Um sentimento de perda me atravessou o peito como uma lâmina invisível. Eu sabia que estava vendo o início de uma ligação que poderia se tornar mais forte do que qualquer coisa que eu tivesse com ela. E no fundo, eu sabia que tudo era consequência direta das minhas próprias escolhas. Minha hesitação, meu medo de me machucar, minha incapacidade de me entregar. E ali, parado e impotente, percebi que estava prestes a assistir a algo que mudaria tudo. Eu podia sentir o peso da inevitabilidade. Meu ex, a garota que eu poderia ter amado de verdade, e meu melhor amigo estavam criando uma conexão que eu não conseguiria quebrar facilmente. Eu sabia que a partir daquele momento, nada seria como antes. E uma pergunta martelava na minha mente. Será que eu realmente merecia o que estava prestes a acontecer? A tensão que eu sentia há semanas finalmente começou a se tornar impossível de ignorar. Não era mais apenas a proximidade deles ou os olhares trocados. Agora, cada gesto, cada risada e cada conversa entre eles carregava um peso que eu não podia mais fingir que não existia. A conexão que eu temia estava se tornando visível, concreta, e eu me sentia cada vez mais fora do controle. Em uma tarde qualquer, percebi algo que me perfurou o peito. Eles conversavam sozinhos, rindo de algo que parecia só deles. Eu observei sem querer ser notado, mas cada palavra, cada gesto, era uma confirmação do que eu já sentia. O que antes era apenas uma suspeita sutil, agora era uma realidade inegável. Meu melhor amigo e a garota que eu hesitei em amar estavam construindo algo que eu havia deixado escapar. A garota continuava atenciosa comigo, mas era diferente. Havia um brilho nos olhos dela que eu não conseguia decifrar totalmente. Eu percebia pequenas mudanças. Um sorriso que durava menos tempo. Uma risada que não chegava até mim. Mensagens que chegavam mais tarde ou que pareciam ensaiadas. Eu sentia o impacto disso em mim. Uma mistura de ciúme, arrependimento e medo. Cada gesto dela que não era direcionado a mim cortava mais fundo. Meu melhor amigo, sem perceber ou talvez consciente do efeito que causava,
começou a se mostrar mais presente. Ele ria com ela de um jeito que eu não tinha visto antes. Falava de coisas que eu não era parte, e parecia sempre saber o que dizer para fazê-la sorrir. Eu queria intervir, queria puxá-la de volta, mas minhas próprias inseguranças me paralisavam. O que eu percebia com clareza era que eu estava perdendo algo que nunca deveria ter colocado em dúvida. Em casa, refletia sobre cada decisão minha, cada hesitação, cada medo de me machucar, cada momento em que escolhi não me entregar. Tudo isso me trouxe até aqui. Eu sabia que a culpa era inteiramente minha, mas admitir não diminuía a dor, não apagava os sorrisos que agora não eram para mim, nem o vínculo que se formava entre eles de forma silenciosa, inevitável e quase cruel. E naquele instante, senti que algo havia mudado de forma irreversível. Não era apenas o sentimento de perda. Era a percepção de que meu mundo emocional estava prestes a se transformar completamente. Eu estava assistindo, impotente, ao desenrolar de algo que eu poderia ter vivido, mas que agora se construía entre outro homem e a garota que eu ainda amava. O coração apertava, a mente girava, e eu percebi que minha própria hesitação tinha dado espaço para algo maior, algo que eu não sabia se conseguiria suportar. O tempo passava, e a distância entre eles parecia diminuir a cada dia. Eu via com clareza o que antes era apenas suspeita. Agora era realidade. Conversas longas, risadas que preenchiam espaços onde eu costumava estar, olhares trocados que carregavam cumplicidade. Tudo me lembrava que eu estava perdendo a única oportunidade de me entregar de verdade. Cada gesto deles parecia gritar silenciosamente que eu havia escolhido hesitar, e a sensação de impotência me consumia. Mesmo quando ela me dirigia a atenção, algo tinha mudado. O carinho estava lá, mas diferente, menos intenso, mais cauteloso. Eu percebia que cada gesto meu precisava competir com a intimidade crescente entre eles, e era impossível vencer. Meu coração, que antes acelerava ao receber suas mensagens, agora se apertava com cada pequena interação que eu não conseguia controlar. A realidade era cruel. Eu estava fora do lugar que deveria ter ocupado. Eles começaram a se aproximar de formas mais sutis, mas poderosas. Conversas privadas, confidências, piadas que só eles entendiam. Eu assistia e sentia o mundo desmoronar em câmera lenta. Meu melhor amigo, sem que eu pudesse fazer algo, começou a ocupar o espaço que eu hesitei em tomar. E eu, preso ao medo do passado, era incapaz de reagir. Cada sorriso deles me perfurava, e eu não conseguia afastar a sensação de que estava assistindo a própria perda acontecer diante dos meus olhos. Em uma tarde, percebi algo que me cortou profundamente. Eles se sentaram lado a lado no banco da escola, conversando de um jeito natural, íntimo, que antes era apenas uma possibilidade teórica. Eu senti o frio na espinha, a dor no peito, e a certeza cruel de que eu estava vendo algo que nunca deveria ter deixado acontecer. Tudo o que eu poderia ter vivido estava sendo construído entre eles, e minha própria hesitação tinha aberto esse caminho. Cada tentativa minha de me aproximar dela agora parecia em vão. Ela continuava gentil, mas minha presença já não preenchia o espaço que ela começava a dividir com ele. Eu sentia a tensão aumentar dentro de mim, a sensação de que minha própria história estava se tornando secundária em algo que eu ainda chamava de meu. O medo, a culpa e o arrependimento formavam uma mistura que me paralisava, enquanto eles se aproximavam cada vez mais, quase sem esforço. E naquele instante, percebi uma verdade dolorosa. Eu tinha deixado escapar a chance de algo real, e agora tudo o que podia fazer era observar. Meu melhor amigo estava se tornando alguém importante para ela, alguém que eu hesitei em me tornar. E eu, que ainda nutria sentimentos por ela, tinha que lidar com a realidade de que minhas escolhas e meu medo me afastaram do que eu realmente merecia. A sensação de perda não era apenas emocional, era existencial. O inevitável finalmente aconteceu. A conexão que eu vinha observando silenciosamente se transformou em algo claro e visível. Eles começaram a passar mais tempo juntos, não apenas em risadas e conversas, mas em momentos que carregavam intimidade e cumplicidade. Eu assistia, paralisado, sentindo cada gesto deles como um golpe direto no meu peito. A sensação de perda era profunda, e eu percebia que minha hesitação tinha aberto espaço para algo que eu jamais poderia controlar. Eles se tornaram inseparáveis de um jeito que parecia natural, mas para mim era insuportável. Cada encontro, cada olhar, cada pequena atenção que antes seria minha, agora pertencia a ele, meu melhor amigo, que sempre esteve ao meu lado,
havia conquistado algo que eu não consegui manter. Eu tentava racionalizar. Dizia a mim mesmo que ainda podia mudar as coisas, mas sabia que era tarde demais. Eu estava assistindo minha própria oportunidade se dissolver diante dos meus olhos. A garota que eu poderia ter amado completamente agora sorria para outro. Cada palavra dele fazia ela brilhar. Cada gesto dele parecia desenhar um mundo no qual eu não tinha espaço. Eu sentia uma mistura de raiva, arrependimento e tristeza que me paralisava. Minha própria indecisão havia se tornado meu maior inimigo. Eu ainda sentia amor por ela, mas era impotente diante da realidade que eu mesmo havia criado. Em certos momentos, ainda tentava pequenas aproximações, gestos inocentes, conversas rápidas, mas era evidente que já não eram suficientes. Ela estava emocionalmente envolvida com ele, e mesmo quando eu estava presente, parecia distante. Eu percebia cada detalhe dessa distância crescente, e a dor se tornava quase física. Tudo o que eu poderia ter vivido estava agora entre outra pessoa e a garota que ainda ocupava meu coração. Em casa, refletia sobre cada decisão e hesitação, cada medo de me machucar, cada dúvida sobre se deveria me entregar, cada instante em que escolhi me afastar. Tudo isso havia construído a situação em que eu me encontrava. Eu sabia que merecia a dor que sentia, que minhas escolhas me colocaram à margem daquilo que eu realmente queria. A sensação de impotência era esmagadora, mas a consciência de responsabilidade me consumia mais ainda. E naquele momento, olhando para eles juntos, senti a certeza cruel que me acompanharia para sempre. O amor que eu rejeitei encontrou outro caminho. Meu melhor amigo e ela criaram algo que eu poderia ter tido, mas perdi. A dor da perda, o arrependimento das minhas escolhas e o peso do que eu merecia me acompanharam como uma sombra constante, mostrando que às vezes a vida não perdoa a hesitação e que amar sem coragem pode custar caro demais. O inevitável estava consumado. Eles estavam juntos, construindo uma conexão que eu hesitei em assumir, e eu me vi sozinho com meu próprio arrependimento. Cada gesto deles, cada riso compartilhado, cada olhar cúmplice era um lembrete cruel do que eu poderia ter tido e que deixei escapar. O peso da minha própria indecisão nunca foi tão claro. Eu sentia como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés, e que tudo que eu podia fazer era observar. A garota que eu ainda amava sorria para ele, confiava nele, e parecia feliz de um jeito que eu não consegui proporcionar. Meu melhor amigo, que sempre esteve ao meu lado, agora ocupava o espaço que eu hesitei em conquistar. Eu sabia que não havia culpa neles, que eu mesmo criei essa situação com minhas escolhas e medos. Mas mesmo sabendo disso, a dor de ver aquilo acontecer era quase insuportável. Havia momentos em que eu ainda tentava me aproximar, pequenos gestos de atenção, palavras carinhosas, mas já não tinham o mesmo efeito. Eles compartilhavam uma intimidade que eu não conseguia alcançar, e cada tentativa minha só me lembrava da distância que eu mesmo permiti que crescesse. Eu compreendi, dolorosamente, que a vida segue, mesmo quando nossas mãos tremem e nossos corações se fecham. Em silêncio, passei a refletir sobre tudo. Cada hesitação, cada medo de me machucar, cada decisão de não me entregar, tudo havia me levado até aqui. Eu entendi que merecia sentir essa dor, que minhas escolhas me ensinaram uma lição que palavras não poderiam descrever. Mas também percebi que essa dor tinha um propósito, me mostrar que amar exige coragem, entrega e decisão. Sem isso, mesmo o que parece certo pode escapar para sempre. E então, uma sensação inesperada surgiu. A dor, intensa como era, começou a se transformar em aprendizado. Aprendi sobre minhas próprias limitações, sobre como o medo e a insegurança podem custar caro, sobre a importância de agir antes que seja tarde. Eu compreendi que, mesmo perdendo alguém, ainda podia crescer, me tornar mais forte e mais consciente. A dor me queimou, mas também me moldou. E assim, enquanto os observava juntos pela última vez, senti algo novo. Aceitação. Eu merecia sentir essa lição, e agora estava pronto para mudar. A história não terminou do jeito que eu queria, mas terminou do jeito que precisava. E se há algo que posso compartilhar, é que a vida não espera. Amar exige coragem, e hesitar pode custar mais do que imaginamos. Se essa história mexeu com você, compartilhe. Reflita sobre as escolhas que ainda tem na sua vida e se inscreva para acompanhar mais histórias que fazem o coração acelerar, que desafiam suas emoções e mostram como cada decisão pode mudar tudo. Às vezes, a vida só nos ensina da forma mais dolorosa possível, mas sempre ensina,